A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E antes de darmos início à nossa aula hoje, eu gostaria mais uma vez de fazer uma oração intercessória em prol do povo judeu, em prol da nação de Israel, em prol do povo do Oriente Médio e, por que não dizer, em prol da população mundial. A verdade é que desde o dia 13 de junho, que Israel atacou algumas bases militares, algumas usinas nucleares do Irã, e houve retaliações por parte do Irã, que começou a bombardear áreas residenciais. E nesse conflito, que a princípio estava envolvendo apenas Israel e Irã, os Estados Unidos também entrou para bombardear também usinas nucleares e principalmente bases militares. E esse conflito aí no Oriente Médio, ele está se intensificando. A verdade é essa: corremos o risco de haver até uma guerra mundial. Isso porque, se a China ou a Rússia entrar em apoio ao Irã, se não houver nos próximos dias um cessar-fogo, pode ser que essa guerra se intensifique e venha, inclusive, eclodir numa guerra mundial. E é lamentável dizer isso, que algumas nações, infelizmente, alguns governantes estão demonstrando apoio ao Irã em vez de apoio a Israel. E nossa missão como intercessores, como reino de sacerdotes, qual é? É orar e interceder. É bem verdade que as guerras, os rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, já está predito nas Escrituras. Jesus já advertiu que isso iria ocorrer no final dos tempos, mas nosso dever é orar pelo povo judeu, orar pelo Oriente Médio, orar pela paz mundial. E eu quero lhe convidar para também, nesse momento, curvar a sua cabeça e fazermos juntos uma oração. Bendito Deus, querido Pai, mais uma vez queremos aqui fazer uma oração intercessória em prol do povo judeu, em prol da nação de Israel, em prol também, Senhor, do Oriente Médio. O mundo está em estado de alerta por conta desse conflito envolvendo Israel e Irã, e agora Estados Unidos e Israel contra o Irã. E nós sabemos disso, Pai, que isso é cumprimento da Tua palavra, a Tua palavra que está se cumprindo. Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino, porém, nossa missão, nossa responsabilidade é orar e interceder. E eu quero te pedir, ó Pai, estende as mãos para que haja paz no mundo, para que haja um cessar-fogo, para que essa guerra não se intensifique, para que mais vidas não venham ser ceifadas. Estende as tuas mãos, guarda a população mundial. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor. Tenha misericórdia do Brasil também. Tu sabes, Senhor, o porquê dessa oração. Há uma promessa tua, Pai, na tua palavra, que aqueles que abençoarem Abrão e a Israel serão abençoados, e os que amaldiçoarem serão amaldiçoados. E por essa razão eu te peço, ó Pai, tenha misericórdia também da nossa nação. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Olha, glória a Deus, esse tema maravilhoso, onde nós estaremos dando um passeio nas páginas da Bíblia, estudando as visões proféticas, os sonhos proféticos, que foi um dos modos, uma das maneiras que Deus falou no passado, né? Você sabe disso? Que Deus falou de várias formas, de várias maneiras no passado. Então Deus falou de forma oral, verbal, né? Deus falava e os homens ouviam a voz de Deus. Mas Deus falou também através dos profetas, Deus falou através dos seres angelicais, Deus falou através de sonhos proféticos
e de visões proféticas. E vamos dar um passeio nas páginas da Bíblia, estudando as visões e os sonhos proféticos. Nos programas anteriores, nós até estudamos alguns sonhos proféticos, né? O sonho de Jacó, estudamos também sobre o sonho do padeiro, do copeiro, os sonhos de José, o sonho de Faraó, e esta semana estamos estudando sobre algumas visões. No programa anterior, nós estudamos uma das visões de Abrão, onde Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Olha, esse programa está imperdível. Glória a Deus. É claro que eu já falei sobre isso, isso é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Mas Deus aparece a Abrão quando ele estava preocupado, pensando que Eliezer seria o seu mordomo, e Deus aparece a Abrão para lhe fazer promessa. Se você não assistiu esse programa, eu quero lhe convidar para ir lá no YouTube e assistir. Hoje nós vamos estudar um dos textos mais belos e mais conhecidos da Bíblia. Moisés é um dos personagens que eu admiro, né? Esse grande homem de Deus, que Deus o chamou para ser o libertador dos filhos de Israel. E nós vamos estudar o capítulo 3, onde Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. É bem verdade que é uma história bem conhecida, mas vamos estudar esta visão e vamos também aprender algumas lições. Esses sonhos, essas visões, nós estamos estudando, estamos explicando os sonhos e as visões, mas sempre trazendo aplicações práticas, porque sabemos que se os sonhos e as visões foram registradas na Bíblia Sagrada, é porque Deus desejava falar às gerações futuras. E eu espero que Deus esteja falando com você, como Ele tem falado comigo. Vamos ler a introdução da aula? Dizemos assim, que no capítulo 3 de Êxodo, Moisés tem uma experiência sobrenatural. Enquanto pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro no Monte Horebe, ele vê uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Intrigado, Moisés se aproxima para observar e então Deus o chama pelo nome de dentro da sarça, identificando-se como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor Deus revela que ouviu o clamor do povo de Israel, que sofre opressão no Egito, e designa Moisés para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Para garantir a Moisés que estará com ele, Deus revela o seu nome sagrado, eu sou o que sou, indicando sua existência eterna e soberania. Este capítulo destaca o chamado divino de Moisés, a santidade do encontro com Deus e o início da redenção do povo escolhido, como veremos a seguir. Glória a Deus. Eu posso dizer que, em certo aspecto, o programa de hoje está muito relacionado ao anterior, não é? Porque quando Deus aparece a Abrão, ele faz promessas, né, que ele teria um filho, que o seu mordomo Eliezer não seria o seu herdeiro. Deus começa a trazer detalhes do que ocorreria com os seus descendentes, né? Que eles iriam para outra terra, iriam para outra nação, que seriam peregrinos, estrangeiros, seriam afligidos, mas que depois de 400 anos Deus ia livrá-los e trazer para aquela terra. E aí você lendo o livro de Gênesis, você percebe isso, que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas, e um desses patriarcas foi José, que foi para o Egito, né? Tornou-se o Zafenate Paneia, tornou-se o governador do Egito, mandou chamar o seu pai Jacó com sua família, que vieram para o Egito, estiveram na terra de Gósen. Enquanto José era governador, o povo foi muito próspero, muito abençoado, mas depois levantou-se um outro faraó que não conhecia José, e temendo que os hebreus se unissem com outros povos, se assenhorasse deles, começou a oprimir, escravizar o povo hebreu, não é assim? Os primeiros capítulos do Êxodo nos mostram isso. O faraó mandou matar os meninos, depois também oprimiu o povo, estavam sendo construídas as cidades Pitom e Ramsés, e o povo hebreu trabalhava com dura cerviz, e foi nesse tempo que nasceu Moisés, escolhido por Deus para uma obra, para uma missão.
E ele foi escondido por 3 meses. E a mãe conseguiu escondê-lo. Depois não teve mais como escondê-lo, botou num cesto de juncos, colocou lá no rio. E na ocasião que a filha de Faraó vai banhar, se encontra a cestinha com o menino. E chega Miriam e pergunta assim: quer que eu chame uma hebreia para cuidar do menino? E Joquebede, que havia colocado seu filho num cestinho, sem saber o que iria lhe acontecer, chega agora Miriam para chamar Joquebede e receber o salário para cuidar do seu filho. Durante um período de tempo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas Moisés esteve aos cuidados de Joquebede, que educou Moisés. Joquebede é uma das educadoras mais extraordinárias da Bíblia. Ela aproveitou bem aquele tempo com Moisés, de forma que Moisés, ao se tornar adulto, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, durante um período, Moisés foi educado pela sua mãe Joquebede, depois ele foi para o palácio do Egito, e a vida de Moisés é dividida em 3 períodos de 40 anos. Na primeira quarentena, a maior parte do tempo ele esteve lá nas faculdades egípcias, ele esteve no Egito, ele esteve no palácio de Faraó, ele teve, no sentido social, as melhores educações do mundo, os melhores mestres. Ele era um possível herdeiro do trono, né? Mas depois ele matou um egípcio, fugiu para Midian e veio a segunda quarentena. Durante 40 anos aproximadamente, Moisés estava cuidando de ovelhas que nem eram dele. E eu fico imaginando, às vezes, o que passava na mente de Moisés. Tanto estudo que ele teve lá no Egito. Para quê? Para cuidar de ovelhas. E Moisés esteve ali cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Acredito que, muitas vezes, pensando consigo, né, que a vida dele terminaria ali. E um dia ele teve uma visão de uma sarça que estava em chamas, mas não se consumia, e foi desta sarça que Deus o comissionou para a terceira quarentena, que foi libertar o povo de Israel do Egito e conduzi-los à terra de Canaã. Há uma escritora chamada Henrietta Mears, no seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia, ela divide as 3 quarentenas de Moisés, dizendo assim: na primeira quarentena, Moisés pensou que era alguém, porque ele tornou-se homem poderoso em palavras e obras. Na segunda quarentena, Moisés descobriu que não era ninguém. E na terceira quarentena, ele descobriu o que Deus pode fazer na vida de quem reconhece que não é ninguém. Eu digo poderoso em palavras e obras, na verdade, porque Moisés foi instruído nas melhores faculdades do Egito e ele chegou um momento que ele queria até libertar, né? Queria até julgar as causas entre hebreus, né? Ele chegou a matar um egípcio. Então ele era um homem poderoso nesse sentido, né? Um homem culto, intelectual. Pensou que havia chegado o tempo de ser usado por Deus, aí descobriu que não. Aí foi para o Egito, foi para Midian cuidar das ovelhas do seu sogro, e foi lá que Deus o comissionou. Foi lá que ele reconheceu que não era ninguém, e foi aí que Deus o comissionou para esta grande obra. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Êxodo capítulo de número 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Onde estava Moisés? No deserto. Humanamente falando, um simples pastor de ovelhas. Aquele homem que teve acesso aos melhores mestres, às melhores faculdades, né? Agora estava fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, que nem dele era do seu sogro Jetro. E eu costumo dizer que no Egito ele passou pelas faculdades humanas, mas no deserto de Midian ele passou pela faculdade divina. Tinha lições que Moisés precisava aprender de paciência, precisava aprender com as ovelhas, porque ele seria o homem usado por Deus
para libertar o seu povo do Egito e para conduzi-los durante 40 anos até chegar à terra de Canaã. Então ele estava ali apacentando ovelhas, mas eu posso dizer assim, era um preparativo, uma preparação. Deus estava preparando Moisés no deserto, né? E eu posso dizer, sem medo de errar, que todo aquele que é chamado por Deus para uma obra específica precisa passar no deserto. Não é necessariamente o deserto de Midian, não é? Mas foi no deserto que Moisés foi preparado por Deus. O próprio Jesus esteve 40 dias ali orando, jejuando, antes de dar início ao seu ministério. Então eu diria que o deserto é lugar de preparação. Deserto é lugar de fome, deserto é lugar de escassez de alimento, deserto é lugar de solidão, mas o deserto, acima de tudo, é um lugar de preparação e um lugar de experiência com Deus. Então, se você está passando no deserto, quer seja o deserto do desemprego, o deserto da enfermidade, o deserto da calúnia, o deserto do desprezo, seja lá qual for o deserto que você esteja passando, entenda que há um propósito. Deus leva os seus filhos ao deserto, mas não para morrer no deserto, não para morar no deserto. O deserto é um estágio, é uma passagem. Então tem um tempo de entrar no deserto e tem um tempo de sair no deserto. Então entenda que o deserto, na minha e na sua vida, é algo divino, é algo proposital, é um treinamento, é um estágio, é uma fase, é um momento que estamos passando e quando saímos do deserto, saímos mais crentes, mais fortes, mais experientes, mais humildes e mais dependentes de Deus. No versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Ali era o quê, professor? Uma teofania. O anjo do Senhor é uma teofania, é uma manifestação divina através do anjo do Senhor. E olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Ele foi se aproximar, não é? Para saber por que é que a sarça não estava se consumindo, mesmo em meio ao fogo. Passa o texto, por favor. Aí diz assim: e Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Vou repetir. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Então, tanto está inclusa aí uma teofania, uma manifestação divina através do anjo do Senhor, como também uma visão. Por isso que nós incluímos esse texto no nosso programa, na nossa temporada. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Olha que lição maravilhosa. Deus chamou Moisés pelo nome. E quantas vezes Moisés não pensou consigo que Deus havia abandonado, que Deus havia esquecido dele, não é? Porque no deserto, nos desertos da vida, nós somos tentados a pensar assim, que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Imagina você, aqueles quase 40 anos, a maior parte do tempo lá, com os mestres, com as melhores escolas, as melhores faculdades. Então haviam sonhos, projetos, planos para o futuro. Ninguém entra numa faculdade pensando em ser pastor de ovelhas, né? Entra em algo maior, em algo grandioso. Aí, de repente, essa pessoa foge para o deserto de Midian, não é assim? Foge do Egito e vai para o deserto de Midian cuidar de ovelhas. Só que isso não é um período de 6 meses ou de 1 ano, são 4 longas décadas. E quantas vezes Moisés pensou consigo que Deus o havia abandonado, que Deus não se importava com ele, que Deus não estava olhando para ele. Mas Deus chamou pelo nome, porque Deus conhece o nosso nome. Deus conhece a nossa história. Deus conhece a cada um de nós. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E Deus diz assim: Moisés, Moisés. Como que diz assim? Eu te conheço. Eu sei quem você é. E eu sei onde você está. E da mesma forma que Deus sabia
quem era Moisés, conhecia pelo nome e sabia onde ele estava, eu posso dizer acerca de você: Deus te conhece. Deus te conhece pelo nome. Deus sabe como e onde tu estás. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Ou seja, aquela manifestação divina, aquela teofania, tornou aquele lugar sagrado. O que era aquilo? Um deserto. Mas Deus tem o poder de tornar desertos em lugares sagrados, em lugar de experiências, em lugar de encontros. Para Moisés era um dia comum. Era aquele dia que ele iria com o rebanho, com as suas ovelhas, em busca de água, de alimento para as suas ovelhas. Para Deus era dia de encontro, era dia do chamado. E Deus tem esse poder de tornar lugares simples, desertos, em lugares de experiências sobrenaturais. Os desertos que nós enfrentamos são lugares onde a presença de Deus são marcantes, onde Deus se manifesta, Deus se revela de várias formas. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha que coisa interessante. 3 personagens que Moisés conhecia muito bem, sabia da história dessa família, dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, não é assim? Deus estava dizendo: eu sou o mesmo Deus que me manifestei aos demais. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Volta a tela, por favor. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Era um lugar santo. Tornou-se um santuário, tornou-se um lugar de encontro, tornou-se um lugar da presença de Deus. O que foi que ele fez? Cobriu o rosto, temendo olhar para Deus. Isso me faz lembrar dos serafins, que são mencionados no capítulo 6 de Isaías. Isaías diz que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles estavam voando. A presença de Deus, diante daquela visão, diante daquela teofania, diante daquela manifestação, Moisés temeu olhar para Deus. E o Senhor disse: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deixa esse texto aberto aí, por favor, que tem 3 palavras ou frases que eu quero destacar. Primeira é que Deus vê a aflição do seu povo. Deus vê a aflição dos seus filhos. Deus vê a aflição dos seus servos. Mas não só isso. Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus ouve o clamor dos seus servos. E terceiro, Deus conhece as nossas dores. Ele vê, Ele ouve o clamor e Ele conhece as nossas dores. E eu posso dizer que, embora essas palavras tenham sido ditas a princípio a Moisés, elas se aplicam para cada um de nós. Deus vê o nosso sofrimento, Deus ouve o nosso clamor e Deus conhece as nossas dores. Em meio aos desertos da vida, em meio às aflições, em meio às intempéries, que parece que nós estamos sozinhos, parece que Deus não se importa, parece que Deus abandonou. Somos tentados a pensar que Deus nem atenta mais para as nossas orações. Parece que a gente fala e Deus não se importa, parece que a gente fala e Deus não ouve. Mas Deus diz a Moisés: eu tenho visto, eu tenho ouvido o clamor e eu conheço as dores. Quero dizer com muita convicção: Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem ouvido o seu clamor, e Deus conhece as suas dores. Mas de que adiantava se Deus somente visse, ouvisse e conhecesse? São palavras confortadoras, mas se Deus dissesse somente assim: eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu tenho conhecido, não ia mudar muita coisa. Mas o Deus que vê, o Deus que ouve,
E o Deus que conhece é o Deus que age. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Olha, o Deus que ouve, o Deus que vê e o Deus que conhece é o Deus que age também. Aí Deus disse, eu desci para livrá-los, né? Desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perezeu e do eveu e do jebuseu, como eu tinha dito a Abrão, que daria essa terra. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, olha aí a intimidade, a comunhão. Quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel? Quem sou eu? Olha aí, ele reconhecendo que não é ninguém, que não tem capacidade. E eu quero dizer com muita convicção, que é muito bom quando a gente reconhece a nossa incapacidade. Porque quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, é a hora de Deus agir. Quando eu digo que não sei, Ele sabe. Quando eu digo que não posso, Ele pode. Quando eu digo que eu não tenho condição, Ele diz, eu sou a tua condição. Olha, é terrível quando alguém se sente capaz, grande, não, eu tenho condição, eu posso fazer, eu sei fazer. Isso é um perigo na vida espiritual. Se está falando de uma administração aqui secular da terra, menos mal, é ruim, mas é menos mal. Mas no sentido espiritual, obra de Deus, igreja, não se sinta capaz, nem suficiente, não, porque isso inibe a ação divina. Deus age na nossa incapacidade. Aí ele vai dizer assim, volta o texto mais uma vez, veja a resposta de Moisés diante do chamado, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí Deus disse assim, certamente eu serei contigo. Como quem diz assim, você está se sentindo pequeno, você está se sentindo incapaz, você se sente que não tem condição, mas eu vou ser com você. Aí está a diferença, Deus está conosco. Em meio à incapacidade humana está a capacidade divina. Se Deus está conosco, Ele vai dar estratégia, vai dar sabedoria, vai abrir os caminhos, vai suprir as necessidades e vai nos dar condições. Volta o texto mais uma vez para eu concluir a leitura. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Eu vou deixar um sinal aqui. Você não pediu, Abraão pediu um sinal, mas você não pediu, mas eu vou dar. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Olha que coisa. Você vai voltar a me servir nesse monte. Quando você vier lá do Egito, você vai me servir nesse monte. Eu vou dar um sinal a você. Você vai me servir aqui nesse monte. Passa o texto. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, disse assim, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, qual é o teu nome? Qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Moisés só queria saber o nome de Deus. Para concluir, versículo 14, diz assim, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Professor, qual é o significado desse termo, dessa expressão, desse nome eu sou? Isso fala da autoexistência de Deus. Aquele que é um ser eterno, aquele que é um ser independente. Eu sou significa que Deus existe por si mesmo. Deus não depende de nada e de ninguém. Deus não foi criado. Deus sempre existiu. É o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus autoexistente. Essa presença constante. A expressão também pode ser entendida como estarei sendo o que estarei sendo, enfatizando que Deus está sempre presente, ativo, fiel em todas as situações. Ele é o Deus do presente, contínuo em todo o tempo. Esse nome, o eu sou, fala para a eternidade de Deus, a onipotência de Deus, aquele que é autoexistente, aquele que subsiste por si mesmo, aquele que é superior a tudo e a todos. Quais são as lições que nós podemos aprender nessa aparição, nessa teofania, nessa visão de Deus a Moisés? Eu gostaria de enumerar aqui ao menos 7 lições. A primeira é que Deus se revela no cotidiano, em dias normais, em dias comuns. Dias comuns são dias propícios para Deus agir. Nem sempre Deus age naquele dia que nós esperamos, que nós queremos que Ele haja, que Ele venha, que Ele fale conosco. Nem sempre.
As intervenções divinas ocorrem em dias comuns, em dias normais, em dias do cotidiano. É em dias comuns que Deus aparece para mudar a história, para fazer promessa, renovar promessa, para nos chamar para a sua obra, para dizer que está conosco, para dizer que ouve o nosso clamor, que vê a nossa aflição, que conhece as nossas dores e que livra, que está disposto a nos livrar. Em segundo lugar, eu posso aprender que Deus chama pessoas comuns para grandes obras, grandes propósitos. Pessoas simples, comuns. Deus chamou o pastor de ovelhas para ser rei em Israel. Chamou Moisés, que também era pastor de ovelhas, para ser o libertador dos filhos de Israel. Chamou simples pescadores para serem apóstolos. Então Deus chama pessoas comuns para fazer a sua obra. Pessoas simples, pessoas humanamente improváveis para fazer a sua obra. Em terceiro lugar, Deus vê o sofrimento do seu povo. Deus ouve o clamor, Deus não ouve murmurações, ou seja, no sentido de atender, mas Deus ouve o clamor. Deus conhece as nossas dores e Deus está disposto a agir em nosso favor. No tempo dele, Deus tem um tempo para agir, mas Deus age no tempo oportuno. Em quarto lugar, a quarta lição, Deus é especialista em libertação. Não há escravidão que Deus não possa libertar. A escravidão ali era específica, era do faraó, era do Egito sobre os hebreus, mas Deus continua livrando, quer seja dos vícios, das drogas, da bebida, do tabagismo, das práticas imorais. Não há escravidão que Deus não possa libertar. Deus é especialista em libertar, em libertação. Ele deseja fazer isso. Permita-me dizer, é a especialidade de Deus. Não sei qual é o faraó que está afligindo você ou alguém da sua família, mas eu posso lhe dizer que Deus deseja libertar. É vontade dele livrar, libertar pessoas da escravidão. Em quinto lugar, o chamado de Deus é desafiador. Não é porque foi chamado ou escolhido que será fácil, será difícil. A caminhada é difícil, é perigosa. Mas Deus prova que está conosco, né? O que faz a diferença é que Deus está conosco. Posso extrair aí duas lições, a quinta e a sexta lição. Vou uni-las numa só. O chamado de Deus é desafiador. Você vai ter que ir para Faraó, você vai ter que falar com o Faraó. Tem mais uma coisa, tá? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai aumentar a dura cerviz do povo. Faraó vai escravizar o povo ainda mais. Porém, eu estarei com você. Eu vou te capacitar. Eu vou te ajudar. Eu vou ser a tua capacidade. Deus chama pessoas para obras específicas. O chamado de Deus é desafiador, mas Deus não nos deixa só. Ele disse a Moisés, eu vou estar contigo, eu serei contigo. Como ele disse a Jeremias. Jeremias se sentiu criança. Jeremias disse assim, eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas quando Deus diz a Moisés, Deus disse a Jeremias, eu serei contigo, isso nos mostra que o sucesso do chamado não depende da autoconfiança, mas acima de tudo, da presença divina. Para concluir, o nome de Deus revela o seu caráter eterno, sua autoexistência. Quando Moisés pergunta assim, qual é o teu nome? E quando eles perguntarem o teu nome, eu vou dizer o quê? Deus disse assim, diga assim, eu sou o que sou. Diga, eu sou, me enviou a voz. E esse nome, não é? Revela que Deus é autoexistente, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é autossuficiente em si mesmo. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para concluir, eu posso dizer que esse texto belíssimo, maravilhoso, de Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 14, é um chamado à fé, à obediência. Esse texto nos ensina que Deus vê as nossas dores, mas que Deus chama pessoas para servi-lo, que nos promete a sua gloriosa presença. E mesmo que nós venhamos nos sentir fracos, pequenos, impotentes,
incapazes, incapacitados. Ele se revela como eu sou. Como que diz assim, eu sou a tua capacidade, eu sou a tua suficiência. Eu sou capaz, eu sou poderoso de te ajudar, de te socorrer e de te dar o que você precisa. E assim como Deus no passado chamou Moisés para realizar a sua obra, Deus continua chamando pessoas improváveis para realizar a sua obra aqui na terra.